Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. E hoje então nós temos um tema que nós preparamos como reflexão e estamos usando como base uma obra de Kardec, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos falar um pouquinho, sobre o capítulo 22. E esse capítulo 22, ele coloca, vamos assim, um subtítulo relacionando a indissolubilidade do casamento, e o divórcio. E o tema é: não separar o que Deus juntou. Essa passagem, ela se encontra numa passagem do Evangelho de Mateus, lá na passagem 19, versículo de 3 a 9. E é interessante, porque Mateus ele traz um pequeno texto no Evangelho, dizendo como que Jesus naquela época tratou as pessoas que o procuraram em um momento que era um momento, vamos assim, de contraposição. Essas pessoas, eles eram chamados de fariseus. E nós precisamos entender quem eram esses fariseus. Historicamente, essa passagem ela tem uma conotação para aquela época, não é? Então, Kardec nessa obra, ele vai colocando a passagem, algumas pequenas linhas. Então a passagem está colocada da seguinte maneira: e chegaram-se a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-o. Os fariseus eram pessoas que eles não eram concordantes com a liberalidade como Jesus enxergava a natureza daquela etnia, daquele povo. Os fariseus eles eram mais rígidos, tanto pela legalidade quanto pela condição oral da prática. Então, eles perguntaram assim: é porventura lícito a um homem repudiar a sua mulher por qualquer causa? Então, veio a seguinte resposta: não tendes lido quem criou o homem? Desde o princípio os fez macho e fêmea? E ainda disse: por isso deixará o homem o pai e a mãe, e ajuntar-se-á com sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim que já não são mais dois, mas somente uma carne só. Não separe logo o homem o que Deus ajuntou. E aí eles replicaram da seguinte forma: pois por que mandou Moisés dar ao homem a sua mulher carta de desquite e repudiá-la? Quer dizer, eles afrontam novamente a condição. Então recebe a seguinte resposta: porque Moisés, pela dureza de vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu, pois, vos declaro que todo aquele que repudiar sua mulher, se não for por causa da fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a que o outro repudiou, comete adultério. Então, para a gente entender essa contextualização, lá em Gênesis, quando nós começamos a olhar o Antigo Testamento, quando começamos a olhar a história do povo judeu, lá em Gênesis nós vamos perceber, lá em 2, do versículo 2 ao 24, nós vamos perceber que tem toda uma explicação sobre a criação. Então, quando Jesus responde
se eles não haviam conhecido as Escrituras, ele está se referindo ao Antigo Testamento, porque Jesus era judeu. E ele conhecia perfeitamente o Talmud. Ele conhecia toda essa questão. E então ele foi afrontado no seguinte sentido, não é? Que poderia-se ter a autoridade de repudiar a mulher, caso ela não correspondesse com o que eles achassem que era justo. Porque Moisés havia dito que a mulher poderia ser repudiada. Só que Moisés, ele vem na história da humanidade em torno de 1600 a 1700 anos, 1800 anos antes da vinda de Jesus. Então tem uma distância histórica muito grande. E com isso nós vamos observar que os tempos eram outros. E no tempo de Jesus também já não era aquela mesma coisa. E se nós usarmos a mesma métrica, 2000 anos depois da passagem desse evangelho, estamos nós aqui. Então, a cada fase da humanidade, há um comportamento, uma percepção e um entendimento. E isso então, Kardec, ele vai trabalhar a questão de uma maneira muito interessante. Muito interessante. Por quê? Porque Kardec, ele estabelece no Evangelho, após essa passagem, ele estabelece algumas visões. E essas visões são do que é mutável e do que é imutável. O que é imutável? As leis naturais. E isso é interessante porque já estava lá nas antigas escrituras, não é? Deus criou macho e fêmea. Isso nós não mudamos. E quando nós olhamos, por exemplo, a vinda das tribos de Abraão, muito antes de Moisés, nós vamos perceber que o clã era pequeno. E que o papel da mulher e o papel do homem não tinha igualdade, não tinha equilíbrio. Porque na Mesopotâmia, na Assíria e no Egito, o que figurava era o patriarcalismo. E os hebreus, eles chamavam de casa do pai o cerne da família. Por isso que em muitas passagens do Evangelho, Jesus também falava a casa de meu pai. Mas o que ele queria dizer com isso? Ele não estava se referindo a um local. Ele estava se referindo a uma família, uma construção, a uma etnia, a um povo. Essa é a referência. Beit, no hebraico, significa a casa do pai. Não é a casa de Deus, é a casa onde o varão, ele consegue construir não só a contextualização de autoridade, é isso que Kardec traz aqui, ele contextualiza a questão de proteção. Mas olha só, o endurecimento e o entendimento da lei tornam os fariseus seguir a lei ao pé da letra, para cumprir algo que eles achavam justo, porque foi assim que foi escrito e falado. Mas Jesus não pensava dessa forma, porque ele tinha uma flexibilidade. Ele olhava que o amor, ele tinha que permear todos os seres da natureza, porque essa é uma lei natural. Imagine, uma inteligência superior não criaria algo para ser destruído no seu próprio seio. Seria como criar uma lei contrária a tudo aquilo que a natureza realmente constrói. Então, as leis naturais são imutáveis. Quais leis Kardec está falando aqui? A lei da reprodução. Isso é imutável. Porque para perpetuar a espécie, nós precisamos reproduzir. E assim era naquela época. Para o clã prosperar, precisaria haver a reprodução. E um clã não se misturava com o outro. Daí que no Oriente Médio, até hoje ainda,
Nas famílias há uma promessa de filhos casar com outros filhos próximos, ou até às vezes da mesma família. Primos casar com primos. Existe uma certa natureza, mas isso vem de muito, mas de muito lá atrás da história. Então veja, não separar o que Deus juntou. Nós não conseguimos separar para perpetuar a espécie em polos diferentes. É preciso que haja um homem e uma mulher. E assim foi toda a natureza. Quando nós olhamos a questão 625 do Livro dos Espíritos, 695 do Livro dos Espíritos, nós vamos entender que nessa questão existe uma colocação sobre algumas perguntas que Kardec faz ao Espírito da verdade. E ele então, ele coloca que existe a natureza e existe aquilo que não é da natureza, que é do homem. Então, por isso que a indissolubilidade do casamento está baseada no quê? Porque quando nós olhamos a nossa sociedade hoje, não dá para nós nos basearmos numa lei mosaica, muito menos ainda numa lei cristã. E por que isso? Porque o casamento, aos olhos da sociedade do mundo hoje, é uma instituição. Faz sentido para vocês isso? Sim ou não? É uma instituição. Quando uma pessoa vai se casar com a outra, não basta só a proximidade, o afeto, o amor. Não, a sociedade ela quer outras coisas. É preciso que haja uma compactuação pela lei civil, não é? E pela lei social. Essa é uma lei imutável, porque essa lei o homem pode quebrar. É aí que ocorre então o divórcio. Então, segundo a visão de Kardec nesta obra, o divórcio só legaliza aquilo que já está consumado de fato, a separação. O divórcio só faz isso. Ele só legaliza aquilo que já está separado. Nós vamos divorciar, vamos separar agora. Não. Para chegar às vias de fato, é preciso que tenha havido uma cisão. Bom, todo mundo entendeu, não entendeu? Como é que as pessoas casam então? As pessoas às vezes perguntam assim: olha, fulano se separou de ciclana. Eu falo: não diga, mas separou por quê? A pergunta não deve ser essa. A pergunta deve ser assim: por que casaram? Olha só que coisa interessante. Se há uma indissolubilidade do casamento, e nós vamos entender a palavra casamento, porque casamento vem da fusão de um casal, de um par, daquilo que é divino, de um macho e de uma fêmea. Ora, para que haja essa coesão, precisa acontecer o quê? O que vocês acham? Um tem que ser bonito? Tem que ter dinheiro? Tem que ter casa? Tem que ter carro? Tem que ter uma posição social bacana? O que falta aí? A aproximação, ela culmina com o amor. O amor é a amálgama, é o que sedimenta essa condição. Mas para que alguém se compactue com a outra, o que precisa ter? Qual é a mágica? Qual é o pó de pirim-pim-pim? O que um tem que descobrir no outro? O que um tem que sentir no outro para desenvolver esse sentimento? Hã? Cumplicidade? Não, é resultado. O que mais? Afinidade? Vamos mudar essa palavra. O que é afinidade? Hã? Não ouvi, desculpa. Admiração. Não, isso leva a cumplicidade. Entendimento também leva a cumplicidade. Hã? Conexão. Como é que a gente chama essa conexão? Hã? Atração. É igual a conexão. Como é que a gente chama? Ih, vai cair na prova. Depois eu vou dar uma pergunta para todo mundo para tomar o passe lá. Brincadeira, pessoal. Desejo, paixão.
Desejo, paixão, não. Ser verdadeiro um com o outro. Ser verdadeiro. Respeito. Vou facilitar. Afeto. O que é ter afeto? Difícil, hein? Quando você sente afeto por outra pessoa, o que você está desenvolvendo? Né? Você vai fortalecer. Amor, ele é, vamos dizer assim, o resultado de toda essa compactuação. Mas eu preciso ter uma afetuosidade desenvolvida. Aquele tem que me completar. Eu tenho que completar o outro. Porque, gente, amor acaba. Amor acaba. Parece que não, né? Quando que o amor acaba? Quando a gente coloca os nossos interesses na linha do tempo e sempre tem um resultado desses interesses, a gente acaba chamando disso amor, porque a gente entende, porque a gente quer ficar junto, porque não é só isso. O amor verdadeiro, que é fora de qualquer tipo de condição, é quando o afeto junta, é quando você sente a dor do outro, é quando o outro sente a sua dor, é quando se o outro não está presente, você sente a falta dele. É como se você não estivesse presente, o outro sente a sua falta. Isso é indissolúvel em um casal. Não é a instituição casamento, que a instituição casamento ela pode ser separada a qualquer momento. A qualquer momento. Porque se todos os vetores que fazem uma junção entre duas pessoas, eles se fragilizarem, se houver afeto, a relação não acaba. Porque o amor supera qualquer situação como essa. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então, eu não vim aqui falar que não pode se separar, não, o divórcio, Deus não quer o divórcio. Gente, mais uma vez, Deus criou tudo que está ao nosso redor. É uma inteligência suprema. É a causa primária de tudo que está ao nosso redor. Não é um ser. Deus não é um espírito como nós. Nós não podemos explicá-lo dessa forma. Então, não há uma polaridade, não há um antideus. Frutos da criação que somos, o casamento, o afeto e o amor fortalece a relação por um motivo. Qual é o motivo? Essa vai cair na prova também, chamado oráculo. Qual é o motivo que nos torna juntos vencer uma caminhada? Qual é o motivo? Ser paciente, compreender o defeito. Isso é o que faz a gente ficar na caminhada. Perdoar. Depois Perdoar. É o nosso desenvolvimento, gente. É a caminhada, é a evolução. Quando nós olhamos a questão 200 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec faz nessa passagem uma integração, algumas perguntas integrativas para o Espírito da Verdade, ele fala sobre o sexo, a sexualidade do Espírito. Ele pergunta a esse respeito. Então, o Espírito vai respondendo que enquanto Espírito, nós não temos a sexualidade. Tudo o que resta é afeto e afinidade. As coisas não acontecem por acaso. As encarnações não são ao acaso. Porque este afeto, esta condição, vem do mundo da onde nós somos originados, do mundo espiritual. Porque nós aqui, todos, somos espíritos. Antes de termos um corpo, nós somos espíritos. Inclusive aqueles que são ainda, vamos dizer assim, estão ainda na caminhada, mais primitivos, também são espíritos. Ah, mas aquele é do mal, também é um espírito.
Então nada é o acaso. Não existe esse acaso. Esse afeto, essa afinização, ela é necessária para o desenvolvimento da nossa consciência. Veja que quando a gente aprende algo, nós aprendemos individualizados. Nossa consciência evolui independente do outro. Entretanto, juntos, um pode dar sustentação à consciência do outro, e o que é melhor do que isso, é perpetuar, pela lei divina, pela lei da reprodução, pela lei da natureza, perpetuar a espécie, dando a oportunidade a outro espírito a desenvolver a sua caminhada. Isso é que é indissolúvel, e não a instituição casamento. O divórcio faz parte da lei humana. Então, quando acaba. Não tem como voltar atrás. Mas acabou antes de começar. As pessoas só não se deram conta. E quanto mais desenvolve a sociedade, mais volátil ficam essas relações. Lembre-se que o casal tem uma responsabilidade. É de formar um novo ser. E esse novo ser vai ter a sua responsabilidade, porque será um dia uma só carne, como está em Gênesis. É o que eu tinha de reflexão para hoje. Espero que vocês tenham uma excelente semana, e agora nós vamos passar para a segunda etapa do nosso dia de hoje.